Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão, sempre com muita alegria em nossos corações, gratos principalmente a Deus porque nos dá a vida, nos dá a paz para a gente trabalhar e levar os bons debates para você de casa. Hoje eu recebo dois deputados de opinião aqui no Gazeta Entrevista para falar da sessão movimentada de hoje na Assembleia, dos debates, dos temas polêmicos, dos temas que a sociedade quer ver a atuação do Parlamento, a atuação do Executivo. Recebo aqui o deputado Walter Prado, do PROS, e o deputado Geraldo Pereira, do PT. Deputado Pereira, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo. Deputado Walter. Boa noite, Alain. Tudo Quero bem? Aproveitar para saudar a todos e a todas que nos ouvem com a paz de Deus e dizer da minha alegria desse reencontro aqui, porque toda vez que você convida, sempre é um tema bom. Pois e hoje, é. principalmente, a segurança pública do Acre. Vamos falar de segurança. Eu quero falar de segurança. Muito bem. Mas começando com os integrantes do Movimento Sem Terra, que você acompanhou hoje no Gazeta em Manchete, trabalhadores sem terra da região do Mutum, que passaram na manhã desta terça-feira na frente da Assembleia Legislativa em protesto contra a demora no assentamento dessas famílias que foram expulsas da Fazenda Brama, que fica naquele ramal. E outros também moradores de áreas rurais que foram reclamar e pedir seus direitos. Primeiro eu quero começar aqui com o deputado Pereira, o que os deputados podem fazer nesse caso? Alain, nesse caso específico, o que a Assembleia pode fazer é o encaminhamento para o INCRA, para o órgão federal aqui responsável pela reforma agrária. A Assembleia não tem esse poder de decidir como dar outro encaminhamento que não seja esse via INCRA, que é quem cuida da reforma agrária pelo governo federal aqui no Acre. Porque às vezes os sem terra reclamam da demora do próprio INCRA em disponibilizar uma área para que eles sejam reassentados. E também a Assembleia pode convocar os deputados federais, os nossos senadores, para que juntos possam somar forças no sentido de dar mais velocidade a essa questão reforma agrária, principalmente resolver essa demanda reprimida que está aí. Muito bem. Como é que o senhor vê isso, deputado? Eu vejo como legítimo o movimento. O pessoal precisa trabalhar. Não há justificativa no Acre, na Amazônia, principalmente no Acre, para que as pessoas não tenham um pedaço de terra para trabalhar. Eu vejo como um descaso do governo federal, no caso, a morosidade do INCRA, e vejo como uma incompetência administrativa de se não localizar terra para as pessoas produzirem. Quer dizer, quem passa fome tem que ter mesmo aquelas expressões. Eu fui tentar sair, os caras, não saia, delegado, porque... E eu compreendi o apelo que eles estavam me fazendo, para eu não sair. Voltei, fui barrado, não tenho nenhum constrangimento de dizer isso, porque eu me senti participando daquele sentimento deles. Quer dizer, uma pessoa, você não sabe o que é uma pessoa ter filho para dar de comer e não ter um pedaço de chão para plantar numa terra que deveria ter lugar para todo mundo. E acontece por quê? Porque o INCRA é moroso, o INCRA não resolve. Nós vamos viver agora um outro momento, que vamos entrar nesse assunto e nesse debate. É a questão dos registros das propriedades rurais do Estado. São 30 mil propriedades que precisam serem legalizadas, porque aqui é o único Estado da Federação Brasileira, esse pedaço, que as pessoas têm virado criminosos porque blocam um roçadinho para plantar, para dar de comer os filhos. Eu sou radicalmente contrário a isso aí, vou propor, estou levantando esses dados, porque não compreendo que no planeta a pessoa não possa prestar alimentação a seus filhos e que isso vire crime. E é o que está acontecendo, tem muitas pessoas aí que agora vai chegar a hora, que eu venho dizendo isso há muito tempo, desde 2006, que essas multas, essa criminalização que se fez por quem bota o roçado no Acre, ela será muito prejudicial para o Estado, e agora você vai ver com o registro que vai aparecer esses desmatezinhos, e aí vamos ver como é que vai ser resolvido, porque a legislação não permite resolver. Tem também a questão fundiária, que o senhor levantou, que o Interacre está fazendo um cadastramento dessas áreas para fazer regularização fundiária rural também, né, deputado? Na verdade é assim, Alain. Essa questão da reforma agrária é um assunto complexo. Isso iniciou ainda no governo militar, entendeu? Jogando as pessoas de qualquer jeito nos assentamentos dirigidos. Eu nessa época, e nos anos 80, exatamente em 80, naquela região de Brasileia, ali no Projeto Quixadá, eu vi chegar caminhões despejando pessoas ali e botar um pedaço de taboca aqui, outro ali e dizer, daqui para cá é teu.
sem nenhuma infraestrutura, sem moradia, Sem água, sem ramal, Naquela sem época, nada. burro atolava naquela estrada de Assis Brasil. Né? Ou então as pessoas não tinham... A reforma agrária na Amazônia foi um desastre. Ela Porque está as sendo um pessoas- desastre. O governo federal, para atender às metas dos governos, isso desde de então, foram fazendo a qualquer jeito, aí sem ramal, quando tinha ramal não tinha ponte, entendeu? Não tinha o bueiro, não tinha escola, não tem o posto de saúde. Portanto, a vida do agricultor, dos primeiros, aqueles que moram lá no final dos ramais, ainda é uma vida de um escravo, um oficial, né? Portanto, tem que mudar esse jeito de fazer a reforma agrária e quando fizer, já que nos loteamentos urbanos temos todas as exigências por conta do Estatuto da Cidade, tem que ter saída de água, esgotamento da água, tem que ter meio-fio, tem que ter energia. Na zona rural, isso entendeu? também tem que ser seguido. Tem que ter posto de saúde, tem que ter áreas institucionais na área rural de igual modo, porque o homem da área rural, do meio do campo, O homem do ele campo. não tem menos importância do que o homem da cidade. Pelo contrário, ele produz para alimentar as cidades. Então, reforma agrária, atenção INCRA, atenção ITERAC também, que está fazendo a questão da regularização fundiária. Isso é fundamental para que o homem do campo também tenha a sua dignidade. Vamos falar de segurança. Onda de violência novamente com assaltos e até sequestros relâmpagos aí de autoridades do nosso estado. Tivemos a situação aí do assalto à residência do juiz, doutor Romário Divino. Um rapaz que trabalha na Fundação Garibaldi Brasil encontrado morto na sua residência. Assaltos a autoridades, é vereador, é médico, enfim. Começando aqui pelo deputado Walter Prado, que tem uma opinião muito formada já a esse respeito. O que está faltando? Alain, deixa eu lhe dizer, eu já disse aqui no seu programa, se pudesse repetir, eu venho alertando isso tanto da Assembleia, da tribuna, como fiz aqui no seu programa. Ou se coloca a polícia na rua, ou não para, não estanca. Já são 18, eu estou acompanhando, já são 18 pessoas que foram executadas, quase sempre é o mesmo modus operandi. As periferias de Rio Branco, as pessoas estão sitiadas, estão vivendo nas grades. Eu me indigno com a situação dessa, quando nós temos aí todo um aparato que, se colocar de quinta-feira até segunda-feira, você estanca o final de semana. Agora, Que o problema, aparato, o senhor diz? São o problema é que todos os ninguém homens ouve, na é rua? força-tarefa, é as polícias integradas. Hoje Aí é diz deputado- assim, está fazendo, para pegar bêbado dirigindo o carro para cobrar imposto. Deputado Geraldo acha que por tá isso. fazendo. Está usando. Está fazendo, Está sim, fazendo, mas se está fazendo é ineficiente, não está funcionando. Aí esse modelo... Porque não é um cabe modelo que tá o tamanho de um integrado. bairro, uma cidade que tem o tamanho de um bairro. Agora, o problema da esse índice de segurança violência. pública, deputado Walter Prado, não É é só de índice. segurança Vamos pública, é da ouvir ele aqui. política. É mais isso da que não- política do que da polícia. Essa questão de segurança pública. É mais Mas da da política. política, por quê, quê? deputado? Por causa da legislação. A polícia não faz legislação brasileira. Quem é que faz a legislação? Os políticos. São os políticos. Portanto, é um problema da política. Não é legislação, não. A Falta de polícia, prevenção, a nossa deputado. polícia prende, Falta de prevenção. leva para o é porque você presídio, nunca passou por a uma justiça, situação- por conta de uma legislação feita por nós, pelos políticos, solta o preso, depois ele vai lá, assalta, e essa recorrência, quando você vai verificar, é um ex-presidiário. Portanto, é uma questão de legislação. Não adianta ficar fazendo um discurso e dizer que é um problema da polícia. A nossa polícia é a polícia mais eficiente do Brasil. Tenho orgulho disso, Alain. Agora, a política tem que resolver essa outra parte. Quais são os recursos destinados para a polícia, Alain? Nós temos recursos, graças a Deus que já temos, avançamos, 25% para a educação, mandamento constitucional. No caso dos estados, 12% para a saúde. No caso dos municípios, 15% para a saúde para os municípios. E nos termos da emenda constitucional número 42, ficou lá previsto também na Constituição, na emenda constitucional, deputado Walter, 2% para a administração tributária, para a organização da administração tributária, para prover os recursos para o financiamento dos serviços públicos. Portanto, a questão é mais da política do que da polícia, porque a nossa polícia tem sido eficiente, tem prendido os bandidos, tem elucidado os crimes, mas aí a justiça solta porque a legislação diz para a justiça soltar. Mas há outros Olha, lugares onde, mesmo com a legislação qualquer leniente... sociedade moderna E aí, hoje do deputado? mundo, ela trabalha prevenção, tá bem? Nós temos que trabalhar. Rio Branco é do tamanho de um bairro de uma cidade grande, de médio porte brasileiro. Não tem nenhuma justificativa para esses índices de violência que nós estamos vivendo. Não tem nenhuma justificativa. Por quê?
As condições existem. O que precisa é planejamento. Se você levantar esses 18 casos que aconteceram, você vai ver que ele acontece de quinta-feira para segunda-feira, final de semana. O que você faz? Você reforça. Nós tivemos período aqui no governo do Joy Viana que eu colocava 70, 80 homens da Polícia Civil para colaborar nesse final com o serviço de prevenção. Tinha crime? Tinha. Agora, o Pereira diz uma coisa certa. A nossa Polícia Civil, ela tem um índice excelente, talvez o melhor índice do Brasil, no que diz respeito à elucidação. Mas numa sociedade que se diz moderna e que a sociedade quer ver isso, nós queremos trabalhar a prevenção. Porque depois que acontece o crime, que a pessoa está lá, como está amanhecendo aí morto, que descobre, mas já ficou as vítimas. Nós temos que trabalhar a prevenção. Eu defendo um modelo que possa pegar aos finais de semana e fazer aí sim uma grande força-tarefa, ou se não quer dar esse nome porque já existiu, dê outro nome que quiser dar. Agora precisa fazer prevenção porque a população não aguenta mais. Ou você anda na rua, é o desabafo das pessoas. Pelo amor de Deus. Ontem um rapaz me encontrou no escritório de contabilidade, que eu estava fazendo meu imposto de renda, um empresário pedindo pelo amor de Deus, porque a casa dele já foi assaltada 4 vezes. Ninguém sabe o trauma que uma pessoa passa quando ela vive um problema de assalto, de sequestro, às vezes de latrocínio. Porque eu, quando delegado, o que eu fazia? Eu ia visitar a vítima mesmo, porque adoece as pessoas. E as coisas estão ficando num nível que tem pessoas que já foram assaltadas 4, 5 vezes. Vamos levantar outro tema que a sociedade... Dá uma estancada nisso. O nisso. deputado Walter está falando em relação à segurança, tem o seu sentido. Só que o que eu estou falando do problema, da matriz. A polícia se une, vai lá e prende, vai lá e vão soltar de novo. E agora, se for bem feito o inquérito, aí depois de olhar, o presídio é um terror, é um centro de concentração de humanos. E por que volta 70%? Então o senhor defende na reforma do Código Penal a questão da progressão de pena, para cumprir metade da pena para ter direito à progressão? Hoje no Brasil é 1/6 da pena. Aí já tem direito à progressão. O que o senhor defende nessa reforma do Código? Dependendo do crime, todos os marginais já sabem qual o tempo que vão ficar na cadeia. O tempo que vão ficar. É 1/6 da pena. Se tem uma previsão de pena, é melhor que reduza lá no total da pena, entendeu? Não adianta dizer que é 6 anos, depois reduz para 1/3. Diga logo que não é 6, é 4 anos. Ou 2. Agora, a redução de pena no Brasil é por conta da ineficiência do sistema prisional.